Analistas vieram perguntar para mim, o que não entra na cabeça deles, pastor Wagner, do Canadá, é como é que eu aguento tanta pressão. Falei, como é que o senhor consegue dirigir as comissões com aquela barulheira toda? Eu disse, meu filho, eu sou pentecostal. Quanto mais grito, melhor para mim. Quanto mais fuzuê, mais cheio de Deus eu fico. É assim que as coisas continuam. Cadê os crentes que vivem na pressão aí? Agora respire fundo. Vamos sair do Getsemane. Roberto, muda a música. Jesus sai do Getsemane. A alguns metros dali, ouve-se um barulho. Há uma turba de cerca de 600 homens que estão sendo guiados por Judas, o Iscariotes. Estão vindo para prender Jesus. Os discípulos escutam os gritos vindo de cá, querem correr para lá. Devem ter perguntado, Jesus, vamos correr para lá? E Jesus diz, não, meu caminho é para cá. Mas até agora há pouco o senhor estava triste. Ele diz, pois é, agora eu estou feliz, eu não vejo a hora de acabar esse negócio. Vamos acabar com isso logo. E Jesus vai e encara os algozes. E vem uma das cenas mais lindas da Bíblia. Judas, o Iscariotes. Judas vem e dá um beijo em Jesus. Ele dá o que em Jesus? Só que Jesus não xinga, não amaldiçoa, não dá lição de moral. Judas dá um beijo e quer sair. Jesus segura ele e diz, Judas, vem cá. Você é meu amigo. Judas, você é meu amigo. Jesus estava mandando um recado para ele, dizendo, não importa o que está acontecendo agora, você mora aqui dentro. Não deixa o diabo te engodar. Não deixa o diabo te enganar. Mas Judas não entendeu o recado. Não entendeu o recado, saiu dali. Quando ele viu seu mestre espancado, não suportou e foi ao alto de uma montanha, no campo de Aceldama. Pendura-se uma cruz, ou pendura-se uma árvore, se joga lá de cima, pelo peso do seu corpo, balançando, deve ter pegado em uma árvore, rasgado as suas entranhas, e suas vísceras ficaram naquele lugar para que os abutres comessem. Jesus continua o seu flagelo. Pedro e os que ali estavam não conseguem ficar perto de Jesus. Depois que Jesus dá uma lição em Pedro, Pedro arranca uma espada da cintura, tenta cortar a cabeça de um soldado. Ele erra e acerta a orelha. E mesmo assim Jesus faz um milagre naquele momento, recuperando a orelha do soldado e dizendo, Pedro, se eu precisasse de guarda-costa, não seria você. Anjos desceriam do céu para me socorrer. É chegada a hora. Jesus é arrancado dali, levado para Caifás. Caifás envia para Anás. Fazem perguntas, esbofeteiam seu rosto, cospem nele. E Jesus em silêncio suporta o seu flagelo. Até que depois desse momento, Jesus é levado para que seja julgado por um tribunal romano. Porque Anás e Caifás só podiam fazer com Jesus um julgamento religioso. Como não podiam matar Jesus, porque isso feria a lei daquele tempo, precisavam arrumar uma acusação legal diante da justiça romana. E encontraram a acusação. Falaram que Jesus dizia para todo mundo que era o rei dos judeus. E isso oprimiria o reino de Roma. Poderia criar uma cisão no reino de Roma, uma rebelião. Levam Jesus para Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos, depois de meia dúzia de conversas com Jesus, ele era um cônsul. Afinal de contas, era um embaixador, era um homem que entendia de leis, era um homem intelectual. Meia dúzia de palavras com Jesus e pronto. Jesus convenceu ele de que ele não era tudo aquilo que falava. Tem acontecido isso comigo nesses dias, né? Depois de apanhar bastante, me deram a oportunidade de falar na imprensa, na televisão. Depois de 3 programas de televisão, mudou a cara do Brasil acerca da minha pessoa. Porque pessoas intelectuais pararam para ouvir e viram que mentiras caem por terra quando a verdade aparece. Teve um dos entrevistadores, eu não vou dizer o nome, foram 3, né? Se eu dizer o nome fica ruim, mas quando terminou, ele veio e me deu um beijo e disse, você me convenceu. Se você me convenceu, você convence qualquer pessoa. Eu tenho até medo de ir na sua igreja e acabar me convertendo lá, pela pregação da palavra.
Pôncio Pilatos tenta encontrar um subterfúgio. Ao invés de matar Jesus, porque os judeus tinham sangue, que estavam com sangue nos olhos por Jesus, ele promove um massacre do corpo de Jesus. Jesus é levado para o alpendre da sua casa. Ou melhor, do lado de fora do alpendre havia uma mini praça dentro do palácio onde Pôncio Pilatos morava. E ali naquele espaço colocaram um tronco, amarraram Jesus pelas mãos, deixaram ele seminu. E 2 soldados pretorianos começam um flagelo que resultou em quase 500 cortes nas costas de Jesus. Foram 39 chibatadas, uma quarentena de açoites menos 1. 39 chibatadas com um chicote chamado azorrague. Azorrague era um chicote com 12 tiras de couro. 12 tiras de couro, e na ponta de cada tira uma limalha de ferro, um pedaço de osso de carneiro quebrado. Cada vez que o chicote era desferido e batia nas costas, o osso e o ferro entravam na carne. Quando puxavam, rasgava a carne de Jesus por completo. Ele teve isso elevado a 39 vezes. Então multiplique 39 vezes 12 e você vai ter o número de cortes que Jesus teve nas suas costas. Só que havia entre os judeus, quando eu estive em Israel há pouco tempo eu aprendi isso, e isso me fez chorar muito. Havia entre os soldados romanos uma disputa. A disputa entre os soldados romanos era para saber em qual round cairia o judeu, porque nenhum judeu se ajoelhava diante de autoridades que não fossem do povo dele. Batiam nas costas para que o homem perdesse as forças e se arregasse. Então todos os judeus que foram levados para esse tipo de flagelo, havia sido feito um estudo entre os soldados. Na 10ª chibatada, nenhum mais aguentava, porque 10 chicotadas significavam 120 cortes no corpo. Então eles esperavam todos a 11ª chibatada. Pergunte por quê? O corpo não aguentava e a pessoa esmorecia. Ao esmorecer, ele ficava pendurado. O soldado que está batendo não para medir onde está batendo, porque batia só em um lugar, até ver os ossos aparecerem. Depois de 120 chicotadas ou 120 pancadas dadas por 10 chibatadas no mesmo lugar, a carne de Jesus já estava toda em frangalhos. Agora os ossos estão aparecendo. Quando o corpo dele esmorece e ele cai, o soldado não para abaixar junto com o corpo dele. Ele continua dando a 11ª chibatada no mesmo lugar. Só que agora o corpo de Jesus caiu. A 11ª chibatada não pega mais as costas, pega no ombro, pega no pescoço, pega no rosto. E quando o soldado puxa a 11ª chibatada, a parte mais sensível do corpo humano está ensanguentada. E vem a parte que ninguém entende. E a Bíblia diz que Jesus, como uma ovelha muda, permanecia. Pilatos, num canto olhando, vai para sua mesa jantar. Cláudia procura sua esposa, que acabou de fazer o jantar. Está vendo que o marido mexe no prato, mas não come. E deve ter perguntado a ele: por que não come, embaixador? Ele diz: não tenho fome. Eu vi um homem judeu, na verdade galileu, jovem, bonito, inteligente, sofrendo ali na mão dos soldados. O corpo dele está dilacerado. Ao término das chicotadas, Jesus deixou ali 2 litros de sangue e desmaia. E Pôncio Pilatos diz: que homem é esse? E a mulher dele diz: eu não me meto em assuntos de governo, mas ontem à noite, enquanto eu orava, o Deus dos deuses me apareceu e disse para mim: não toque na questão desse homem, porque esse homem é justo. Esse homem é justo. Soltam as mãos dele. O corpo de Jesus cai ao chão, embrulhado, jogado em uma cela. Pilatos passou a noite toda acordado, seu espírito perturbado. Ele não queria matar Jesus. Na verdade, de manhãzinho, uma luz ilumina a mente dele.
Hoje é um dia especial, é o dia do perdão para os judeus. Eu posso libertar um preso, eu posso dar vida a um enquanto mato o outro. Então vou pegar o pior de todos os bandidos que nós temos, que é Barrabás, e coloco ele ao lado desse Jesus. Como ele levava a multidão na sua palavra, a multidão vai querer que solte Jesus, e eu não tenho o sangue dele nas minhas mãos. Naquele dia de manhã, quando acordaram Jesus, acordaram ele aos pontapés, o corpo dele embrulhado sobre o corpo ensanguentado, um pano grudado no seu corpo, um pano que colou em todas as feridas que estavam no seu corpo. Quando Jesus é exposto diante da multidão, puxam aquele pano de uma só vez. Você já tirou um esparadrapo de uma ferida? Imagine tirar a ferida de quase 400 esparadrapos de uma vez. Quando arrancaram aquele pano que havia colado no corpo dele, Jesus tem o seu corpo inteiro tremendo e as feridas abrem de novo. E Pilatos, mais do que depressa, diz: senhores, nós podemos libertar um dos dois. Quem é que vocês querem que eu solte? Jesus ou Barrabás? E a multidão que foi comprada, corrupta, grita em uma só voz: solte Barrabás. Crucificam, crucificam, crucificam. Pilatos lava as mãos. Seja feito o que vocês querem. O corpo de Jesus é arrastado, colocado na mão de ferozes guardas pretorianos que eram amantes da tortura. Eles pegam um patíbulo da cruz, que era a parte onde se colocavam as mãos, e deixam preparados num canto. Começam a preparar o corpo de Jesus com um cortejo de horror. Pegam uma coroa de espinhos e dizem: já que você é rei, eis aí a sua coroa. Fincam na cabeça de Jesus uma coroa com espinhos que chegavam a ter de 11 a 12 centímetros de tamanho. Espinhos capazes de vazar uma madeira de acácia, a madeira usada para fazer a arca da aliança. Fincam aquela coroa na cabeça de Jesus. Cospem nele, arrancam a sua roupa. O pano já havia arrancado, a roupa que é colocada sobre nesse momento é arrancada também, e ele fica seminu. Uma vez seminu, ele é exposto à vergonha. As pessoas pegam um patíbulo da cruz e colocam nos seus ombros, e começa a via da crucificação. Se um dia você for em Jerusalém, vá na via da crucificação. Tem os 14 lugares onde Jesus esteve, onde o seu corpo tombou, onde ele caiu. As pessoas que deveriam amá-lo, lutar por ele, gritar por ele, não fizeram. Aqueles que ele curou, alimentou, podiam ter feito alguma coisa naquele momento, mas não fizeram. E ele solitário andou por aquela via, caindo, capengando, se levantando, até que encontram no meio do caminho o Cirineu. Cirineu é obrigado a ajudar Jesus a carregar a cruz. A forma de Jesus dizer a mim e a você: quando a cruz estiver pesada e cair no chão, vai ter alguém para te ajudar. Mas vem um recado: é doloroso, mas é verdadeiro. Nem sempre será aquele que você espera. Geralmente a ajuda vem de onde você não espera. Geralmente Deus vai levantar um estrangeiro para te ajudar. Recebe esta profecia? A sua luta você não vai passar sozinha. Se os seus irmãos te abandonarem, se todo mundo te abandonar, nem que tenha que vir um estrangeiro te ajudar. Você vai caminhar e vai ter alguém do seu lado. Se você concorda comigo, dá mais um grito de glória. Estamos no Gólgota, e o vento sopra. O astro-rei que brilha no céu olha para a terra, e nesse dia ele se envergonha. Até que daqui a alguns minutos ele vai se esconder num canto do mundo. Os pássaros deixam de voar. A terra começa a se regurgitar, até que daqui a alguns minutos, algumas horas na frente, ela vai provocar um terremoto. Mas quando Jesus é colocado no alto daquela montanha, o patíbulo da cruz arrancado dos seus ombros, é colocado a haste principal, e uma cruz pesadíssima, fincada no chão, ou antes de ser fincada no chão, deitada no chão, se transforma numa espécie
de cama de gato ou cama de tortura, e Jesus é colocado ali, primeiro colocam sua mão esquerda e fincam ela com um prego gigante. O outro braço, quando vão colocar, é um pouco mais difícil. Pergunte por quê? A cruz não era dele. A cruz era de Barrabás. E Barrabás era um homem zarrão. Barrabás, nascido na região de Caríates, lá da terra do Cariotes Judas, era um homem com um corpo gigantesco. A cruz era feita 5 dias antes, sob medida. Era perfurado um buraquinho nela para facilitar a entrada do prego. O primeiro prego deu certo, o segundo não dava, porque o braço de Jesus era curto, e puxam o braço dele, esticam até quase desconjuntarem os seus ombros. E aí sim fincam a sua mão. Por isso amarram os seus braços, como aparece nos filmes, para que o corpo dele não se rasgue as mãos e ele caia. Os pés são um problema. Não se prendiam os pés em linha reta, o homem não ficava ereto. Eles inclinavam a perna do homem 45 graus, além do normal, viravam para a esquerda ou para a direita, e fincaram os 2 pés com um prego só naquela cruz, e depois um novo prego para segurar os 2 de uma só vez. 5 homens levantam a cruz. Quando soltam o peso do corpo de Jesus com a cruz dentro daquele buraco, o impacto no chão faz o corpo de Jesus vir à frente, sua mão se rasga, ele não cai porque está ali amarrado. Os omoplatas apertam seu pulmão e ele não tem como respirar. Estude isso e você vai ver qualquer pessoa que estudou com afinco dizer: a morte de Jesus levaria apenas 15 minutos. Da hora em que ele foi colocado na haste da cruz e o corpo pendeu, 15 minutos para morrer. Mas levou horas. Quer perguntar o porquê? Não, isso é muito sério, eu só falo se todo mundo perguntar. Jesus conhecia a lei do sacrifício. E a lei do sacrifício dizia que carne sacrificada não podia ter sangue coagulado. O sangue tinha que ser limpo. Não podia destroncar o pescoço da vítima. Não podia ser carne sufocada. E como a carne dele não pode ser sufocada, e ele sabe que o sacrifício tem que ser perfeito, Jesus de Nazaré, o meu Cristo, quem eu amo, está aqui nessa noite. Ele arruma força naqueles dedos que estão livres, e segura na cabeça do prego, e arruma força onde não tem, e traz o corpo dele para trás. E quando ele faz isso, todos os seus tendões quase se rasgam. As suas costas, que estão abertas por mais de 400 cortes, encontram uma cruz, uma madeira que não era lavrada, cheia de ferpas e farpas que entram nas feridas. E Jesus sente dores que nenhum de nós jamais imaginaríamos sentir. E mesmo assim, ele não abre a sua boca.